Olá! Você que está acompanhando nossos vídeos, deixe o seu like, deixe também seus comentários, isso nos ajuda a ampliar a rede de assuntos que vamos abordar. E principalmente, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e receba as notificações automáticas de novas postagens. Aí, gente, tem algumas coisas que não dá para tratar de forma genérica. Embora tenha algumas coisas de forma genérica que nós vamos tratar aqui também. Mas, por exemplo, uma coisa muito importante para você que é empresário ou trabalhador é saber em que segmento, porque a economia é dividida em setores econômicos. Eu falei setor primário, secundário, terciário, e aí dentro desses setores é subdividido. Então foi feito um estudo aqui, e eu vou apresentar aqui para vocês o gráfico número 2, que é um trabalho desenvolvido por uma consultoria de análise aqui, que chama Decode, em inglês, né? Que é Decoding the Economics of COVID-19, que é o COVID-19. Potential winners and losers no curto prazo, no short term. Ou seja, decodificando a questão econômica da influência do vírus. Quais são os segmentos da economia, que são os potenciais perdedores e os potenciais ganhadores. Então, vamos lá. Principais, que vem em primeiro lugar. Não precisa ser um adivinho, setor de turismo. Segundo lugar, aviação e transporte marítimo. Aviação totalmente ligado ao turismo e transporte marítimo, porque as relações de comércio entre as nações devem ter um arrefecimento. E mesmo intra-países, a navegação de cabotagem, etc. Depois, setor automotivo. Aquela história. São bens de consumo que você pode postergar a compra. E o pessoal vai deixar para depois. A indústria automobilística só tem um efeito interessante, porque ela gera bastante emprego e ele tem um efeito que chama-se aquela... Como é que eu vou colocar figurativamente? É como se jogasse uma pedra na água, né? Onde você tem uma indústria automobilística, por exemplo, em Curitiba, que tem aquele parque automobilístico, lá da Renault e da Audi. Você faz um investimento em produção de automóveis ali e aquilo se dissipa como uma onda quando você joga uma pedra na água, porque em torno vem uma série de indústrias satélites que vão fornecer os produtos, porque a fábrica de automóveis é apenas uma montadora. Então, tem as fábricas de autopeças que se instalam em seu redor e produzem, geram emprego e compram de fornecedores, e aquilo gera todo um efeito na economia e tem uma capacidade de gerar um efeito renda muito grande. Setor, e depois construção civil. Eu já dei uma pincelada no começo. Eu queria trocar de casa ou comprar meu primeiro imóvel, mas eu não sei se eu vou. Para isso eu preciso ter salário. Eu não sei se o meu emprego está garantido. Ou então eu queria comprar, mas eu acabei de perder um emprego. Agora não é hora de assumir um compromisso. O banco que vai financiar o imóvel para você também não vai querer correr esse risco, se você não tiver garantia de emprego. Então, esses setores, e indústria de manufatura, setor de serviços financeiros, os bancos, que vão ter que restringir as atividades por causa do risco e inadimplência, educação, que é a área escolar, e vai ter alguns setores que são potenciais ganhadores a curto prazo, que a gente já está vendo. A parte de e-commerce, nós estamos usando essa ferramenta que a gente está usando para essa reunião, explodiu a utilização dela agora nesse período de quarentena. Essa parte de telefonia, provedora de sinal de internet, cuidados pessoais, farmácias, hospitais, produtos para cuidados pessoais, até mesmo de higiene, limpeza, e alimentos e produtos hospitalares. Mas vejam, esses setores que são os potenciais ganhadores são muito restritos, com uma capacidade muito pequena de interferir, o crescimento desse setor, de interferir na economia para equilibrar o que os demais setores vão perder.
Então, você precisa ver se você está em algum setor desse. Se estiver no setor que está potencial ganhador, menos risco, tanto como empresário como como trabalhador. Agora, se você é do setor turismo, provavelmente já perdeu o emprego ou ainda vai perder. Probabilidade grande. Né? Tanto doméstico quanto internacional. Outra coisa, no gráfico número 1, que eu vou apresentar agora para vocês aqui, ó, foi feito um trabalho que também é da Decode, né, está linkado a esse que eu acabei de passar. Né? Então, na verdade, a fonte dele é Bain & Company, uma empresa de consultoria econômica, e eles dividem os setores, análise dos setores que vão perder e vão ganhar da seguinte forma. Pode ver aí no quadro que está na tela nesse momento. Aqueles setores onde a demanda explodiu com a crise e ela deve se permanecer alta mesmo no longo prazo. Né? O que é? Tudo que é ligado à parte digital. Ensino à distância, entretenimento online, ferramenta de trabalho remoto. Né? Daí eu estou falando do notebook, toda a estrutura que você precisa ter para ter até o cara que vai trabalhar ali fazendo o controle de rede. Né? Nutrição e saúde, telemedicina e planos de saúde e seguro de vida. Esses são os setores que aumentaram muito, tiveram bastante ganho e tende a permanecer, inclusive, a longo prazo. Tem alguns setores onde também tiveram uma explosão do consumo, da demanda na crise, mas esses setores devem se estabilizar no longo prazo. É o setor de alimentação, internet, banda larga e telefonia, produtos de limpeza e produtos que ajudam a prevenir a epidemia, como exemplo, máscaras e álcool gel. Aí nós temos um outro segmento. Né? Você precisa ver onde é que você se enquadra aí nesses segmentos. Aqueles segmentos que tem, você pode ver aí na tela. Veja lá, a demanda, que tem forte demanda. Não é? Desculpe, a demanda teve uma forte queda durante a crise, ou seja, quando eclodiu a crise. Mas que ele pode ter um pico, uma retomada logo assim que termine a pandemia, que se encerra a quarentena. Que segmentos são esses? Você que trabalha em loja de eletrodomésticos, né? Essa parte de produção e venda de eletrodomésticos, produtos de beleza, aí estamos falando do setor de serviço, né? O salão de beleza, a manicure, pedicure, o cabeleireiro, estão no setor de serviço, que representa quase 60% da geração de riqueza do país. Sabe daquela, eu falei lá, o setor primário, secundário, terciário é comércio e serviço? Comércio e serviço é quase 60% do PIB no país. E isso é um reflexo das economias mais desenvolvidas, é um reflexo da modernidade. O setor de serviço é o que tem mais peso na composição da produção de riquezas numa economia. O setor de roupas, sapatos e acessórios, que caiu muito, né? Caiu drasticamente, e tende a se recuperar na sequência. Serviços de beleza, que está junto lá com produtos de beleza, que no caso são manicure, cabeleireiro, etc. Mas aí vem aqueles setores em linha com aquele gráfico número 2 que eu apresentei anteriormente, que tiveram uma queda muito forte na demanda, maior ainda do que os que eu acabei de citar. E que a recuperação vai ser lenta. E você, empresário, trabalhador que está nessa linha, precisa se ligar nisso. Porque o teu caixa, o teu fluxo de caixa, o impacto dele vai ser mais para médio e longo prazo. Então, você precisa tomar posições em relação a isso, no curto prazo, que vão te ajudar a chegar lá na frente ou tomar a decisão de não. Espera aí, eu acho que agora chegou no ponto de não retorno e eu vou minimizar o meu prejuízo. Tem que pensar nisso também. Vamos ver que setores são esses. Que a demanda teve uma forte queda e que a recuperação vai ser lenta e no longo prazo.
Academias de ginástica, em primeiro lugar. Cinema e teatro. Setor de eventos. É todo o setor de serviços que eu estou citando aqui. Hotéis, restaurantes e o pior de todos, viagem e turismo. Então, eu fui elencando por setores da economia, por segmentos daquele que teve o melhor resultado, ou ainda terá, para o pior. Em último lugar, viagem e turismo. Em penúltimo lugar, dos piores, restaurantes. Antepenúltimo, hotéis e eventos. Então, para fazer esse exercício aí que a gente precisa fazer, a gente precisa saber aonde está posicionado, em qual segmento. Precisamos entender o nosso mercado, que isso aí é até um chavão que todo mundo usa aí. Você conhece o mercado onde você está atuando? Né? Mas aqui a gente tem que enxergar, agora temos que enxergar o mercado não só a nível local, nacional e mundial. Numa cidade como Balneário Camboriú, um local onde eu estou no momento, que vive do turismo, vejam, eventos, restaurantes, hotéis, viagem de turismo. O PIB, a economia dessa cidade, ela está numa situação e vai estar numa situação muito pior. Lá em 2021, doutor Carlos, como você perguntou, para focar nesse mais no médio prazo. E aqui eu tenho um trabalho, aqui o gráfico número 3, que está aí vamos colocar aí no vídeo, está aí no vídeo para vocês. Tem um trabalho elaborado pela consultoria KPMG, consultoria de renome internacional, onde faz uma abordagem da resposta das empresas. Que resposta as empresas devem dar agora? Vamos chamar isso aqui de momento zero. Com relação à força de trabalho, o doutor Carlos leu agora há pouco, enumerou para nós uma série de providências que foram tomadas pelo governo e de composições e ajustes na legislação, medidas provisórias, para facilitar as relações de trabalho e a gestão do fluxo de caixa da empresa nesse momento. Então, eu creio que a maioria dos empresários que já estão nos ouvindo nesse momento, aliás, eu gostaria de deixar aqui registrado para os doutores que convidaram para essa conversa, que são os representantes aí da Munhoz Costa Consultoria, meus parabéns pela iniciativa, porque esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho de utilidade pública. As pessoas, principalmente os empresários, e até mesmo os trabalhadores, precisam pensar seriamente em como se mover, como se posicionar daqui para frente. É uma questão de sobrevivência ou, inclusive, uma questão de economia, de redução de desperdício, de prejuízo. E esse trabalho da KPMG, no que tange a força de trabalho, você pode dar uma olhada aí na tela, ele enfatiza o desejo da empresa de se manter viva e preservar, investir principalmente no trabalho remoto, para aquelas que podem. Ah, mas eu tenho um restaurante, não tenho como fazer o trabalho remoto. Sim, mas o delivery? Sabe? Começar a avaliar essas outras opções. Ora, então, como é que você vai trabalhar esse segmento? Licenças não remuneradas a curto prazo é a orientação. O banco de horas, redução da jornada de trabalho, está aí as medidas provisórias, a 936 que permite isso, flexibilização, né? Restrições de horas extras, férias compulsórias, antecipação de férias. Aqui em Balneário Camboriú, o segmento de hotéis e restaurantes conseguiu negociar com o sindicato dos trabalhadores o parcelamento do pagamento das férias em 3 vezes, algo inédito. O parcelamento da rescisão do contrato de trabalho. Mas o segmento foi lá, junto com o sindicato dos empregados, que está preocupado na manutenção do emprego, o empresário, o trabalhador, e chegaram num acordo que precisa viabilizar o fluxo de caixa das empresas.
né? E se você não é desse segmento, pode trabalhar remoto, vai ter que, no frigir dos ovos, não vai poder deixar de pensar nos desligamentos, na redução de custo com o pessoal, que é inexorável. Aí vamos para a questão do fluxo de caixa, que eu já citei várias vezes aqui. Os desafios, não só para as pequenas e médias empresas, inclusive para as grandes empresas, a KPMG coloca aqui no trabalho deles. Ora, levantamento de linhas de crédito e financiamento. O que quer dizer isso? Os bancos vão se retrair. Por que eu falo os bancos vão se retrair? Você já pode ter percebido isso. Aliás, você já vinha percebendo isso quando batia no banco para pegar um empréstimo, mesmo antes da crise. Mas eu falo de cadeira. Eu trabalhei no segmento de bancos, né, no setor financeiro, bancário, por 22 anos. Né? Eu cheguei a participar de um projeto, né, de ser o cofundador de um banco. Então, eu estive do lado de lá. Eu sei como que o banco se comporta, eu sei como é que o banqueiro pensa. Né? Ele vai se retrair, como eu falei, já está se retraindo. Por quê? Porque a inadimplência vai aumentar. Se a inadimplência vai aumentar, vai estourar no colo dele. Né? O prejuízo disso. Então, você teria que, se você tem acesso a linhas de crédito, e agora está aparecendo uma série de linhas de crédito bastante interessantes, até de custo interessante, faça, prorrogue o que você tem que prorrogar e busque essas linhas de crédito para fazer o quê? Um colchão de liquidez. Reforça o caixa da empresa. Você não sabe o que vai vir ali na frente. Tá? Então, busque essas linhas de crédito. Tenha lá à disposição uma linha de capital de giro. Busque uma renegociação com seus fornecedores, fazendo postergações dos pagamentos. Os impostos, o governo já permitiu isso, jogou para 90 dias, acredito que isso seja renovado. Né? E, principalmente, o último e o mais importante, eu acho é que nesse momento que nós, empresários, precisamos estar bem assessorados, bem assistidos. É um trabalho que nós temos que fazer agora, de renegociação de contratos. Vejam bem, renegociação de contratos, de todos os contratos. Para redução de custo financeiro, para alongamento do prazo, redução de custo dentro da empresa. É cortar na carne. Isso é inexorável. Agora, o principal de tudo isso é renegociar contrato, porque é aqui onde vai haver litigância. É aqui e nos bancos. Onde, ali na frente, vai chegar o vencimento da conta, vai cair a prestação do aluguel e você não está gerando caixa suficiente para isso. Então, é a hora de sentar com o seu locador e renegociar o aluguel. É a hora, ainda não é a hora para sentar e renegociar com o banco. É a hora de prorrogar seu contrato, tentar pegar novas linhas de crédito, fazer o colchão de liquidez que eu falei, né? Segurar os pagamentos, trancar a saída de dinheiro. Isso serve para a pessoa física também, para você que é assalariado, que está em casa, precisa administrar as suas compras, as suas despesas, os seus gastos, cortar supérfluos e ficar com disponibilidade para enfrentar o que vem pela frente, que a gente não sabe se o furacão é nível 1 ou fica entre o nível 2 e o 4, ou se ele é um nível 5, aquele tipo Katrina, que passa e arrasa tudo. Para isso, renegociação de bancos, que pode escrever que ali na frente vai ter que ser feito. E para renegociação de contratos, é fundamental o empresário estar bem assessorado. Por mais que, nesse momento, essa busca por renegociação seja na esfera administrativa. Desde a renegociação do seu aluguel, do contrato com a sua empresa de telefonia e internet, do fornecedor.
principalmente fornecedores, que nesse momento estão sendo mais resistentes a renegociações. Porque eles podem te levar para o cartório, eles podem te contestar, e isso vai atrapalhar o seu crédito, e você vai precisar do crédito, pelo menos no curto prazo. Você precisa estar bem assessorado. Isso é fundamental. De minha parte, doutores, eu creio que a gente pode aprofundar mais essa questão do como se posicionar, detalhar mais, responder perguntas, né? Tratar de casos mais específicos conforme o setor, por exemplo, o setor agrícola, né? Se você é do setor agrícola, o que pode vir a acontecer nesse setor e como se pode se posicionar no momento, né? E podemos fazer isso por setores, podemos fazer isso por perguntas de quem venha a ter acesso a esse bate-papo. Aí poderíamos marcar um outro bate-papo ou fazer uma live, alguma coisa desse tipo, caso a gente perceba que esse tema tenha despertado interesse no público aí que acompanha a Munhoz Costa Consultoria e seus trabalhos aí pelos meios eletrônicos, né? Muito bem. Gostaríamos de agradecer ao nosso convidado, o economista Kilder Zander, pela disposição de participar e vir aqui trazer o seu entendimento sobre o assunto que urge. Aproveitando a deixa que ele nos deu, vamos marcar assim, uma live muito próximo, para a data muito próxima, com o mesmo convidado. E, para tanto, já peço aos nossos participantes que entrem no nosso blog, munhozcosta.com.br/blog, e deixem lá seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos, para que possamos já até desenvolver essa live com maior profundidade. Muito obrigado.